Segura, peão. Põe moda pro povo, ajeita pra dançar. Eu recordo com muita saudade a fazenda que eu me criei. Segura na moda. A escola coberta de tábua e a professorinha com quem estudei. Modão! Eu sei que não é bebendo que a gente esquece que não é sofrer. Muito bem, pessoal, hoje nós estamos aqui na cidade de Presidente Médici, nós estamos aqui no Garça, a convite do Fião Júnior, e nós viemos aqui para conhecer melhor o Fião Júnior, para ele dizer quem é Fião Júnior. Bom dia, Fião, bem-vindo ao programa Loop Notícias. Bom dia, Vonei, bom dia a todos os telespectadores, o povo do estado de Rondônia, de Paraná e toda a região. Prazer recebê-los aqui na minha querida cidade de Presidente Médici. Fião Júnior, essa pessoa é exótica, né, mas ao mesmo tempo uma simplicidade incrível, até porque a gente veio da simplicidade. Então eu sou um cara meio tranquilo, mas muito aparecido também. De onde veio o Fião Júnior para Presidente Médici? Sou lá do Mato Grosso do Sul, né, nasci lá na cidade de Fátima do Sul, no Mato Grosso do Sul. A minha família ainda mora toda lá no Mato Grosso do Sul, mas assim, eu sou já um rondoniense já. Quanto tempo em Rondônia? Eu estou completando esse ano, desde que voltei para o estado. Eu morei aqui um tempo com a minha mãe em 86, 85, depois eu voltei em 89, estou completando aí já 30 anos. 30 anos sempre em Presidente Médici? Sempre em Presidente Médici, rodo o estado todo, mas o meu local de parada, a minha moradia, as minhas coisas, é tudo aqui. Você chegou aqui em 86, ainda em 89, mais dizendo, ainda muito jovem. Você veio fazer o que em Presidente Médici? Então, nessa época, em 86, quando eu morei aqui, eu morava com a minha mãe, eu retornei ao Mato Grosso do Sul, onde mora meu pai até hoje. Fiquei lá essa temporada, e em 89 eu vim para visitar minha mãe. E quando eu cheguei aqui na cidade, vendo a dificuldade que a minha mãe passava com os meus irmãos, eu tinha 2 irmãos pequenos, a minha irmã e o meu irmão, e eles trabalhavam na rua, e eu vendo aquela dificuldade resolvi ficar. E comecei a trabalhar numa pedreira, e aí... Como é que é? Trabalhou em pedreira antes? Eu trabalhei na pedreira aqui, que era da empresa de ônibus aí, que eles tinham uma empresa que tirava paralelepípedo. Sim, né? E eu comecei para fazer rua. Para fazer rua. Cheguei a trabalhar lá uns 90 dias. Quebrou pedra para valer ou só ia enrolar lá? Não pedra não. Você ia só enrolar mesmo. De contar as pedras. Ia só fazer de conta? Não, na verdade trabalhava mesmo. E tinha o Celso, né, um rapaz que era encarregado, me chamou para trabalhar, e eu vendo toda aquela precisão da minha família, decidi ir para lá. E depois disso, vi um campo de trabalho que já existia aqui na região do estado. E aí acabei entrando. E o que te levou para o rádio? Então, para o rádio lá no Mato Grosso do Sul, eu comecei... Você já fez rádio lá no Mato Grosso? Eu nunca tinha feito rádio lá. Lá no Mato Grosso do Sul eu comecei com um trio elétrico, combo de som, essas coisas lá na mistura de política e essas coisas. Acabei conhecendo o pessoal do rodeio. Comecei no rodeio lá como DJ de locutor de rodeio, né? E lá eu conheci um pouco da comunicação. Fazia essa parte de política lá, mais técnica, mexia na mesa de som, acompanhava o pessoal nas combis de som, e um belo dia surgiu essa questão de falar no microfone, precisava dar uma vida. Foi lá ainda ou já foi aqui? Foi lá no Mato Grosso do Sul. Comecei tudo isso lá, e quando eu cheguei aqui em Presidente Médici, as pessoas aí que são mais antigos aqui devem lembrar dos trio elétricos do Chagas Neto, do Olavo Pires, tinha vários trio elétricos aqui. E aí no dia que eu estava na Praça Municipal, tinha um trio elétrico e o pessoal estava querendo fazer uma paquera, mas não tinha locutor. E um conhecido meu lá do Mato Grosso do Sul falou, aquele cara que está sentado lá, ele fala no microfone, fala bem. Não falava aí nada. Testou e foi... Não falava bem nada. Mas aí como não tinha outro... Na terra de cego, quem tem um olho é rei. Quem tem um olho é rei. E aí... Você virou rei logo. Virei rei logo. Aí comecei a trabalhar e logo conheci aí o Antônio Geraldo, outras pessoas que tinha aí, o Assis Canuto. O pessoal estava trazendo a rádio para Médici, e foi aí quando eu fui, né, através do filho do Toninho. Ele já me conhecia e me convidou, olha, meu pai vai montar uma rádio, eu acabei ficando e fiquei lá na empresa deles lá por quase 23 anos, eu acho. Aí você foi pra rádio, e da rádio, como é que surgiu a questão de você voltar para as origens, ou seja, voltar para o rodeio e realmente fazer carreira no rodeio? Então, a rádio, ela me trouxe toda essa comunicação, a visibilidade, as pessoas acabavam me conhecendo, e aí tinha uns rodeios pequenos aqui na cidade mesmo. O pessoal fazia embaixo do pé de manga, eles chamam de barretim, né?
tinha que ir lá montaria lá. E eu começava a ir lá porque não tinha ninguém para narrar também, eu era locutor do rodeio lá. Eu era o locutor do rodeio. E depois, quando eu fui ficando conhecido, já tinha Silva e tantas outras pessoas que militavam no meio lá, e aí eu vi esse campo como o locutor voz padrão. Existia pouquíssimos no Brasil. Na época que eu comecei a fazer voz padrão do rodeio, eu acredito que existiam uns 2 ou 3 só. E aí eu vi um campo, e estou completando já, acho que quase 26, 27 anos de voz padrão no estado de Rondônia. Eu acredito que eu seja hoje um dos mais conhecidos no Brasil inteiro. Procurei não sair do estado de Rondônia, até porque, como eu disse para você, tudo que eu tenho está aqui em Médici, então não procuro muito, não tenho muito essa vontade de estar viajando, não. Se você tivesse que fazer uma opção hoje entre o rádio e o rodeio, tivesse essa obrigação, qual dos dois você ficaria? Com rádio. Por quê? Porque o rádio... O seu estilo eu tinha certeza que você ia responder rodeio. Eu vou te falar por causa que é o rádio, por quê? Porque o rádio eu tenho... vou completar 30 anos de rádio e eu tenho uma gama de patrocinadores, de ouvintes aí que me acompanham ao longo de tantos anos. Tem pessoas que era criança, que é minha fã até hoje, que tinha 4, 5 anos, então ela se conheceu por gente me ouvindo e me ouve até hoje. E assim, com toda a dificuldade que existe para vários radialistas, eu aqui em Presidente Médici ainda vivo muito bem. Se eu tivesse só sobrevivendo, eu ia desistir do rádio, mas eu vivo bem com rádio, né? E o rodeio eu faço esse como um extra, então eu vou lá. Mas se tivesse que optar ainda, eu optaria pelo rádio. O rodeio é uma paixão, mas eu optaria pelo rádio. Mas o rodeio tem mais histórias engraçadas do que o rádio, não? Tem várias histórias engraçadas. Conta uma história bem cômica. Rádio tem bastante histórias engraçadas também, né? Não sei se você lembra, antigamente as pessoas ia dar anúncio, aí eles não tinha esse negócio de celular. Não existia internet. Não tinha. Aí a pessoa mandava o recado lá da 128, falava assim: Fião, passa um recado aí pra minha família que tá aí. Aí eles mandavam um recadinho lá, olha. Atenção, fulano de tal aí na 128. O Zé tá aqui no hospital. Olha, ele cortou o pé, tirou as 3 mãos, os 4 pés, vai ser transferido para Porto Velho. Amanhã vai ter que cortar 2 orelhas, mas não preocupe não, que... fica tranquilo que tá tudo bem. Era mesmo, era assim mesmo. Passava esse tipo de recado. No rodeio tem várias, eu tô completando aí eu quero uma bem engraçada, aquela que chamou mais a sua atenção, lá dentro da arena. Esse final de semana, eu já vi aí locutores, né, ser atropelado por touro, né? O cara tá lá e ele é atropelado por touro. Você já foi atropelado? Nunca fui, porque eu nem desço na arena. Né? Você tem medo? Tenho medo. Eu faço aquelas brincadeiras. Mas que locutor é esse de rodeio que não desce na arena? Então, por quê? Eu faço voz padrão. Então, o meu trabalho é lá no palco. Os meus amigos todos que são locutores de rodeio, que tem essa incumbência de ficar lá no meio dos touros. Então, assim, eu não faço muita questão de descer lá, não. Mas já vi muitos, né? Correr atrás de touros. Se o pessoal acompanhar, ver na internet aí. Eu tive um amigo lá que o palhaço tava lá dentro, ele tava narrando e o palhaço só gritou no microfone: touro na pista! Ele correu. E agora, na última exposição que nós fizemos agora, os cowboys estavam em cima de uma tábua, aqui mesmo na Expo Médici, e o locutor tá lá falando e os peão tá lá. Quando foi bem na hora da oração, que o cara falou amém, os peão caiu, quebrou a tábua. Amém! Aí os peão curva. Aí o pessoal que tava na arquibancada falou: meu Deus do céu, é efeito especial. Mas não era acidente. Era defeito especial. Então, assim, são coisas engraçadas, né? Outra situação, eu parei o rodeio, tava aquele telão lá todo bonito, colorido. Eu falei: quem que é o responsável por esse telão aqui? Aí o pessoal: somos nós. Eu falei: tá com problema. Mas por quê, filho? Eu falei: minha imagem tá aparecendo preta todo dia. Aí ele falou: filho, mas você é preto mesmo. Aí eu falei: meu Deus do céu, achei que era defeito no telão, minha imagem aparecendo. São coisas que acontecem, mas assim, de histórias, de... E uma história, assim, trágica, morte, algo assim, que você presenciou ali dentro do palco? Vou lembrar outra aqui de Médici, onde o cowboy... ele chegou a cair do boi, né? Ele caiu do boi, o boi pisoteou ele levantou, né? Ele subiu na lateral ali na cerca. Na grade, né? Na grade, ficou lá de pé, tipo assim, a população olhando para ele. Quando o sangue esfriou, ele faleceu dentro da arena, né? E uma história trágica. E já vi outras pessoas cair, fratura exposta, né? Onde o osso sai
pro lado de fora, e a gente como locutor, o locutor de Não, mas rodeio. repete isso aí. Quer dizer, então o cara tava na grade, fugindo do touro, O boi pisoteou boi ele. pisoteou, ele subiu, Com sangue quente ainda, ele chegou a subir na cerca, então dava a a impressão adrenalina que tava. que não tinha acontecido nada. Daí a pouco passou a adrenalina e ele caiu morto. Quando ele desceu, que as pessoas, os socorristas, o corpo de bombeiros, os médicos que estavam presentes, os paramédicos chegou, ele já tinha falecido. Meu Deus, Então, isso é trágico são mesmo. coisas que é do rodeio. Mas todo mundo que participa lá, os peões, você vê que eu falo que é o esporte mais radical do planeta. Porque quando você vai pilotar motocross, você controla a máquina. Sim. Você que acelera, você que troca a marcha. Verdade. Como é que controla a desgrama do boi? Trem sem controle. E cada um é diferente do outro, não tem Abriu a dois por- igual. Não, abriu a porteira, o trem se esmagasse, você não sabe pra onde ele vai pular, pra onde ele vai virar. O trem não tem guidão, não tem acelerador, Não não tem tem nada. freio. Rapaz, é complicado. Ali é esperar os 8 segundos, esperar os tentar ver se consegue, né? Pedir pelo amor de Deus pra não acontecer nada. Eu acho que é loucura. Esse é um dos esportes que eu acho bastante louco. Agora, Fiel, e sucesso? O que é sucesso pra você? Olha, eu acho que sucesso é você poder trabalhar e conquistando através do seu trabalho, o seu espaço, né? Às vezes você lembrar que o que você conquistou é suficiente. Por exemplo, algumas pessoas ela acham que ser bom é ir lá trabalhar na Globo, ela é ir lá. Às vezes, por exemplo, o Bonner e tal, você vê que ele chegou lá porque ele teve um mérito lá. Então, não adianta às vezes você falar assim, eu sou o Fião Júnior, vou querer ser o apresentador do Jornal Nacional. Não vou. Então, conquistar o sucesso é você conquistar aquilo que você tem capacidade para Saber conquistar. seu limite. Saber o seu limite. É como se fosse uma questão financeira. Como é que você se entende por rico? Ser rico é saber que aquilo que você tem é suficiente para você viver bem. E se isso te traz felicidade, você é uma pessoa rica. Sim. E às vezes as pessoas têm isso, como você ter 50 milhões, você ser ganhado a ouro, não vai te fazer diferente de ninguém. Porque nós somos todos iguais. Então, eu acredito que o sucesso, fazer sucesso seja isso. O reconhecimento pelo trabalho da gente, de pessoas sinceras, porque às vezes também quando a pessoa recebe um elogio de um puxa-saco ou de alguém que seja falso com você, é pior que uma crítica. Verdade. Então eu prefiro que às vezes alguém venha me elogiar com sinceridade, a pessoa venha me cumprimentar com sinceridade. E crítica, como é que você recebe as críticas? Então, a crítica eu nunca recebo como construtiva, porque crítica, o nome já diz, é crítica, né? Então eu dou uma olhada de onde vem a crítica do mesmo jeito que eu recebo o elogio. Porque às vezes você está vendo a pessoa que está criticando, às vezes pode ser inveja, às vezes pode ser porque ele queria ser você e ele não pode ser. Então eu coloco na balança do mesmo preço e da mesma medida. Tipo, a crítica, ela para mim tem o mesmo peso do elogio. Eu sempre olho de onde vem. E inveja? Como é que se encara a inveja das pessoas? Então, a inveja, eu acho que a inveja é as pessoas querer ser a gente. Então, quando elas querem ser a gente, elas vão ter inveja. Isso faz parte. Quando você vê alguém com inveja de você, Vonei, você pode ter certeza, ela queria ser você. Tá aí, gente, nós batemos um papo aqui hoje com o Fião Júnior, vocês conheceram um pouquinho mais sobre a história dele. Obrigado por ter participado do nosso programa, contado um pouco da sua história e dá o seu recado aí pro povo. De repente você precisa não, de repente você quer dar, né? E dê aí o número do seu telefone para contato, para a pessoa que quiser te contratar e tal. Aproveita que o momento é agora. Então, aproveita a audiência da Band do Loop Notícias. Atenção, pessoal do Loop Notícias do meu estado de Rondônia, minha querida de Paraná e toda a região que acompanha o programa. Vá lá nas minhas redes sociais ou coloca no Google Fião Júnior, né? Imagens, você vai ver minhas fotos. Se você quiser meus telefones também tá lá. Tem minhas redes sociais, pode ser no Instagram, coloca Fião Júnior, você vai me achar lá, Facebook também. Tem os meus telefones, os meus contatos, nós fazemos qualquer tipo de evento, Vonei. Pessoal ligou, a gente vai lá atender. Baile, motocross, fusca cross, água cross. Eu sou palhaço, mágico. Então, soprar no meu ouvido aqui que você é palhaço. Você já trabalhou como palhaço. Você ainda faz ainda? Se precisar, ainda faz. Se ligar para contratar, a gente vai lá e faz. Sou mágico também, então a gente faz todo tipo de evento, né? E estamos aí nos grandes rodeios, grandes apresentações. Lembrando que esse ano eu vou passar dos 310 shows de famosos apresentados. Aí. Esse é o Fião Júnior, gente.
Obrigado a vocês aí, obrigado, Fião, mais uma vez. Deus Obrigado, vou abençoe. deixar o recado aqui, é Fião Júnior, o mais solicitado que senha de Wi-Fi, em pé sem cair, deitado sem dormir, riscando, beliscando e pregando fogo. Então, pessoal, nós continuamos aqui com o Fião, agora nós estamos aqui na área movimentada de Presidente Médici. Que recordações você tem aqui de quando você chegou em Médici, passando por esse lugar? Nessa região toda aqui, Rony, eu vendia pastel aqui com a bacia, né? Sério? Era criança, bacia aqui, pano, e eu circulava aqui nessa região toda, aqui do outro lado aqui, ó. Ali tinha onde paravam os ônibus aqui, então trabalhei muito aqui nessas avenidas vendendo pastel quando eu era criança para ajudar a minha mãe a criar os meus irmãos. Então era uma vida bem complicadinha, o trem era difícil. E como é que você vê isso depois de tanto tempo? Aí você atingiu o ápice aqui em Médici, eu vi que você mora bem, você tem um bom carro. E as pessoas às vezes imaginam que você já nasceu nesse berço de ouro, né? Eu acredito que sim, a própria rua ela é uma escola, né? Então a venda, hoje eu falo que eu tenho que vender a minha imagem, então eu sou um vendedor. Então toda essa trajetória aqui de venda, que trabalhava na rua, foi necessário para a construção de tudo isso que aconteceu na minha vida. Inclusive fiquei sabendo que você está terminando de fazer a faculdade agora. Estou terminando de fazer a faculdade, eu voltei a estudar em 2002, eu não tinha ensino fundamental incompleto, voltei a estudar, fiz supletivo, né? Então que sirva de incentivo aí para as pessoas também que queiram estudar. E aí eu terminei o segundo grau através do supletivo, prestei vestibular, fiz 2 períodos de direito e agora estou cursando a administração, termino em setembro desse ano de 2019. Usa a posse atrás.